Olá a todos, aqui estamos novamente para responder às dúvidas de todos aqueles que nos seguem nesse nosso canal de dúvidas do Instituto Newton C. Braga. Aqui estou eu, Newton C. Braga, com mais uma relação de dúvidas enviados pelos nossos seguidores. Lembrando que todas essas dúvidas elas estão disponíveis no nosso site, na seção de dúvidas. Nosso assunto de hoje é terra, aterramento, que costuma trazer bastante problemas e dúvidas para os nossos seguidores. E eu tenho aqui 3 questões que nos foram enviadas e que agora eu respondo. A primeira refere-se à barra de terra. Na instalação elétrica da minha casa não existe uma barra de terra na entrada. Que perigo meus equipamentos correm? Correm sim, correm bastante perigos, porque se a instalação da sua casa é de 2 fases, 110, 220, o fio do meio tem que ser aterrado. Isso ocorre porque você tem 110 de um lado, 110 no outro, 0 no meio. Quando você usa 0 e 110 de um lado, você tem uma fase, 0 e 110 do outro, você tem a outra fase, e o terra é comum. Esse terra, ele normalmente vem da própria rede de energia, através de um terceiro fio, lá do poste, que alimenta a sua casa. São 3 fios. Se você não tiver o aterramento na sua casa e um desses fios quebrar por algum acidente, vamos supor um veículo que passe na rua e rompa um dos cabos, você passa a ter um desequilíbrio de tensão entre as 2 extremidades. E assim vai ocorrer um fato que pode ser muito perigoso para os seus equipamentos eletrônicos. De repente, as lâmpadas começam a receber menos do que os 110, na realidade 127, elas passam a acender mais fraco, e os aparelhos que estão conectados às tomadas, que normalmente ficam na outra face, recebem mais tensão. A distribuição deixa de ser por igual dos 220 volts extremos. Então, esses equipamentos sofrem uma sobrecarga e podem realmente queimar. E também a terra é uma proteção contra transientes. Se você tem filtros nos seus circuitos eletrônicos, uma conexão à terra através desse filtro é importante, porque ela vai evitar problemas de ruídos, de proteção de contra transientes e outras coisas mais. Assim, se sua casa é uma construção antiga que não tem a barra de terra lá no relógio de entrada, e você tem a alimentação por 3 fios, são 2 tensões de rede, providenciem rapidamente uma boa conexão à terra, uma boa barra de aterramento para a sua proteção e de seus equipamentos. Uma outra dúvida é bastante interessante. Celular atrai raios? Vi na internet que é perigoso usar celulares durante as tempestades, pois eles podem atrair de raios. O que há de verdadeiro nisso? Na verdade, o raio não é atraído. O raio é uma descarga elétrica que procura o menor caminho entre a Terra e a nuvem. Assim, se durante a tempestade você está em contato com o solo e você é o ponto mais alto, você vai ser um caminho para a descarga elétrica. Por exemplo, se você está em pé num campo ou numa praia, você vai ser o caminho menor entre a Terra e a nuvem. Então, você vai servir de percurso para a descarga. Não é o fato de você estar com o celular na mão que vai fazer com que esse percurso mude. É claro que existem algumas condições especiais que facilitam a descarga, como é a existência de pontas. Você está numa praia, um capacete daqueles antigos que usava na guerra de 1917, lá no começo do século, em que tinha uma ponta no capacete. Se você está na praia com um capacete daquele num dia de tempestade, você é um para-raio, é óbvio, porque ali vai ocorrer uma descarga elétrica certamente. E o celular, pelo que nós sabemos, não tem pontas. Ele é metálico, é sim. Então, se houver uma descarga nessa condição em que você está na praia, provavelmente ele vai servir de percurso para a corrente elétrica. Mas não é ele que vai servir de atração. Havia antigamente a crença antiga de que tesouras, facas, garfos e espelhos atraíam raios. Então, naquela época antiga, em que não existiam inclusive as mesmas proteções de hoje, certo? Evitava-se usar tesouras num dia de tempestade, porque dizia-se que elas atraíam o raio.
realmente havia a ponta, ela facilitaria a descarga se você estivesse num lugar aberto, né? Mas com o espelho não há nada, não. Diziam que o espelho atraía o raio pelo fato dele ter uma camada de prata atrás, metálica. Como curiosidade, os espelhos antigos, né? Espelhos que usavam sim armários na parede, o espelhamento era obtido por uma tinta à base de prata que se pintava atrás de uma camada de vidro, uma capa de vidro. E essa camada era condutora de eletricidade, é óbvio. Então, acreditava-se que os raios eram atraídos pelos espelhos. Mas é que o pessoal se assustava com a reflexão da luz no momento do relâmpago, né, que é produzido pela descarga, né? E assim os nossos avós tinham o costume de cobrir os espelhos com um pano num dia de tempestade. Perguntem para os mais antigos, no caso de muitos de vocês, bisavós ou tataravós, se é que estão ainda vivos, que realmente esse costume existia. O pessoal cobria os espelhos nos dias de tempestade e evitavam, é claro, usar tesouras, garfos e facas. Até mais, com novas dúvidas e, eventualmente, novas curiosidades.